Bom, amigos da RW, falamos com imagens diretas, agora em gravação, mas vai sair ao vivo para vocês aí que estão curtindo a nossa semanal esportiva aí no canal da RW. E hoje temos muita coisa para falar, temos rodada do Brasileirão, temos Copa do Brasil, temos informações dos clubes, informações importantes dos clubes de São Paulo e outros estados aí também. Polêmicas, muitas polêmicas para a gente debater hoje também. Tem muita coisa, mas vamos começar com as apresentações. Eu sou Marcos Silva, estou aqui presente mais uma vez no RWCast, mais um episódio aqui. E junto comigo está ele, Guilherme Rodarte. Fala, Rodas. E aí, pessoal, mais uma vez aqui presente para mais um RWCast falando sobre o plantão da rodada. Temos muitas coisas para comentar, fiquem aqui ligados, muitas polêmicas, muitos assuntos, jogos legais, jogos incríveis, jogos tristes, muita coisa acontecendo nessa rodada, então vamos logo pro assunto. É isso aí, a gente vai começar aqui com o primeiro tópico, que é campeonato brasileiro. A gente já vai para abrir aqui, ó, a rodada 13 para a gente passar pelos resultados. A gente vai começar com os jogos mais importantes e a gente já começa dissecando o jogo de ontem, que o São Paulo foi derrotado no Morumbi. O que acontece com o São Paulo? Segunda derrota consecutiva do São Paulo no campeonato. O Palmeiras vai no Morumbi e vence o São Paulo, que geralmente histórico, né? Não acontece muitas vezes. Então, derrota do São Paulo 2-1. Vamos começar a dissecar esse resultado aí, Rodarte. O Palmeiras aproveitou-se muito do São Paulo, chamou ele para cima do segundo tempo. São Paulo jogou bem o primeiro. Segundo tempo, Rogério sempre chama o time do Palmeiras para cima. Você chama isso, o São Paulo já aconteceu isso contra o Corinthians também. Que nunca dá certo, né? Não, nunca dá certo. O Rogério Ceni, eu vi a coletiva do Rogério, ele até justificou as suas substituições, mas a gente já vai falar sobre isso. Bom, primeiramente o jogo foi um bom jogo e o São Paulo jogou muito bem. O São Paulo entendeu bem como que é o jogo. Geralmente o São Paulo consegue fazer isso quando joga clássico no Morumbi. O São Paulo geralmente joga bem e entende o que significa o clássico. Primeiro tempo o São Paulo jogou bem melhor que o Palmeiras, na minha opinião. Conseguiu pressionar bastante, bateu bastante no Palmeiras, é verdade. Roubou muitas bolas e criou várias chances. Fez um gol com o Patrick, que deu uma polêmica ali, bateu na mão, bateu no peito. Na minha visão e na visão também do juiz no VAR, depois de vários replays do lance. De primeiro eu achei que tinha sido mão do Patrick, mas depois vendo novamente dá para perceber que a bola bate no peito, depois no ombro do Patrick. Então, para mim, sem polêmicas nesse lance, foi gol legal sim do São Paulo. E depois, após o gol, o Palmeiras finalmente acordou. O Palmeiras não tinha esse lance. O Palmeiras não tinha finalizado nenhuma vez até o gol do São Paulo. Após esse gol, o Palmeiras criou muitas chances de gol. Poderia ter empatado já no primeiro tempo. Teve aquele tipo clássico lance do Arboleda que salvou a bola debaixo. O jogador do Palmeiras já tinha driblado o Jandrei, bateu pro gol, o Arboleda salvou em cima da linha. E no último lance do primeiro tempo, o São Paulo poderia ter feito 2-0, uma chance que o Nestor recebe a bola em frente pro gol, na marca do pênalti e consegue chutar para fora. Para mim, é inacreditável. Igor Gomes e Nestor são jogadores que precisam urgentemente melhorar a pontaria, porque não pode perder esse tipo de gol. E no segundo tempo, o São Paulo já não fez substituições, mas já veio com uma clara proposta de se defender, o Palmeiras, né? Que eu até acho correta, até certo ponto, porque o time do Palmeiras é sim muito superior que o do São Paulo, mas ao mesmo assim, o São Paulo não poderia abdicar de jogar. Novamente, igual aquele jogo contra o Corinthians, que a gente já comentou antes, o São Paulo abdicou de jogar, jogou de qualquer maneira e não poderia ter feito isso. De jeito maneira, não poderia ter feito isso. Pelo menos não da maneira que foi. O Rogério montou um time para o segundo tempo para o São Paulo ficar se defendendo e jogando bola na frente para o Caleri. Só pressão, pressão do Palmeiras, recebendo o Palmeiras, mas recua para o Jandrei e taca para o Caleri lá na frente. Até uns 20, 30 minutos do segundo tempo, isso estava funcionando, até que o Rogério resolveu fazer as malditas substituições. O Rogério tirou o Gabriel Neves, que era o melhor jogador de São Paulo na partida, disparado, e colocou o Pablo Maia, que desde aquele 4-0 para o Palmeiras do Campeonato Paulista não tem confiança para jogar, principalmente clássico, né?
Eu até entendi, na coletiva ele justificou a substituição do Gabriel Neves, dizendo que ele tinha cartão e que ele precisava sair, que ele poderia acabar sendo expulso, até isso faz sentido mesmo, mas eu não teria feito essa substituição. E para mim a pior substituição de todas é, como falei, ele tinha montado o time para ficar recuando a bola e jogando no Caleri lá na frente para ganhar tempo com isso. E aí ele tira o Caleri e fica sem atacante nenhum lá na frente, porque no lugar do Calera ele coloca o Éder, que é um atacante de mais movimentação, ele não é um centroavante de ficar lá, e principalmente não ganha bolas aéreas. E aí o São Paulo, ao invés de jogar a bola na frente pro Calera, ele ficou jogando bola para frente para ninguém, para o próprio time do Palmeiras. E aí os 20 minutos finais foi uma pressão tão absurda do Palmeiras que tava na cara, literalmente todo mundo que assistiu o jogo sabia que o Palmeiras ia fazer gol no São Paulo, tava na cara. Ainda mais depois que a pior substituição de todas aconteceu. O Rogério coloca o quarto zagueiro Miranda, e esse é um tipo de substituição que no futebol nunca funcionou na história, né? Tem alguma vez que você viu algum zagueiro que entra frio no jogo, na reta final de jogo, e consegue jogar bem? É típico, nunca dá certo esse tipo de substituição. O Miranda entrou frio, falhou nos 2 gols do Palmeiras. O Miranda falhou nos 2 gols, o Léo falhou também. Enfim, e foram 2 gols que o Palmeiras fez em 6 minutos nos acréscimos do jogo de bola parada, ambos os gols de jogada aérea. O Rogério preparou o time para se defender das jogadas aéreas do Palmeiras e tomou 2 gols de jogada aérea. Enfim, tudo na conta do Rogério? Não. Na minha opinião, esse time do São Paulo tá ficando marcado já como um time, desculpa a palavra, mas amarelão. Um time que não consegue segurar placar, não consegue segurar resultado, principalmente em clássico, na reta final do jogo, pipoca. É um time que esse elenco do São Paulo, principalmente, está sendo marcado por isso. Não vou sair citando jogadores aqui, porque também não precisa ser desse nível, mas o São Paulo não consegue. Todo jogo que é importante, jogo a gente precisa ganhar, o São Paulo faz isso, né? Já todos os jogos, nos últimos jogos já vem acontecendo isso. São Paulo sofrendo empate no final, podendo ganhar, podendo ser líder do campeonato e só vai caindo na tabela. E agora perde um jogo praticamente ganho do Palmeiras, que até os 40 do segundo tempo estava ganho, tomando 2 gols inacreditáveis, enfim. E sobre o lado do Palmeiras não tem muito o que dizer. O Palmeiras é o melhor time da América do Sul. É um time que tem a capacidade de fazer 4 gols em 6 minutos. É um time que você não pode vacilar. É aquele time que, se você der espaço, ele vai fazer gol e todo mundo sabe disso. Todo mundo, sem exceção, sabe disso. Que se você der espaço pro Palmeiras jogar, ainda mais da maneira que o São Paulo fez, que é de abdicar de jogar e só dar a bola pro Palmeiras, é claro que o Palmeiras vai arrumar um jeito de fazer gol em você. O Palmeiras é o time mais preparado na América do Sul para esse tipo de jogada. Então, o Palmeiras, sim, apesar de estar perdendo o jogo até os 40 do segundo tempo, venceu o jogo com todos os méritos do mundo, né? E o São Paulo perdeu o jogo com todos os desméritos também. Eu acompanhei o jogo todo, esse jogo aí não tinha como perder na rodada. Eu achei que o São Paulo jogou muito bem no primeiro tempo também. O São Paulo mais uma vez fez um ótimo primeiro tempo. Até por causa da correria da molecada, tal, do pessoal mais velho ali contribuindo bastante na defesa ali. O Palmeiras teve algumas chances muito boas no primeiro tempo também. O jogo poderia ter facilmente acabado 1-1, 2-2. Primeiro tempo muito bacana, segundo tempo muito abaixo. Segundo tempo eu acredito que o São Paulo, nessa estratégia de tentar segurar o placar desesperadamente ali, acabou perdendo a mão do jogo ali. O São Paulo fez alterações ali questionáveis. Não gostei muito do desempenho do ataque do São Paulo no jogo. Pouco fez, não conseguiu criar jogadas ali. O meio de campo contribui muito mais do que o ataque ofensivamente ali. Os gols, para mim, foram 3 gols ali mais ou menos achados, porque o gol do São Paulo sai de uma bola parada, um escanteio que vem cruzada, a bola desviada ali no primeiro pau, sobrando o Patrick no segundo pau, que ele desvia de ombro ali, meio peito, ombro. Gol legal. Os gols do Palmeiras foram um gol ali com uma bola cruzada de perna direita pelo Scarpa, uma perna ruim do Scarpa, ele joga a bola no segundo pau lá, tá lá o Gustavo Gomes sozinho, sem marcação nem do homem que era pra estar na ponta esquerda, lateral esquerda, nem do zagueiro, no quarto zagueiro ali. Então sobe sozinho, desvia pro alto, mais um gol do Gustavo Gomes no campeonato. O terceiro gol também, sai de uma bola cruzada na área, sobra sozinho pro Murilo, ele empurra pro gol. São 3 jogadas de bola ali, digamos assim, parada, tirando a do Gustavo Scarpa lá
no cruzamento de perna direita, mas são 3 bolas jogadas na área que mostra muito o repertório fraco das equipes assim, pensando em criação de jogada, até porque as duas defesas estavam levando a melhor na maioria das jogadas. O Caleri, a saída do Caleri, até a gente comentou no grupo lá, que foi o grande calcanhar de Aquiles do São Paulo, talvez no segundo tempo. São Paulo estava numa estratégia jogando muito como o time do Carille, que faz o gol e recua totalmente, que é o estilo que o Rogério está usando nos clássicos. Isso aí Não é atrapalha funcionando. muito o andamento do futebol da equipe, porque você só pensa em defender. Você tem que ficar correndo atrás do adversário. O Palmeiras tem essa boa qualidade técnica que faz girar a bola, salientar a boa partida do Scarpa mais uma vez, que é um jogador que tecnicamente no meio de campo é diferenciado, sim, Dudu muito abaixo. Palmeiras não teve muito desempenho ofensivo também, se você parar pra ver. Até o Dudu, ele não conseguiu puxar uma arrancada daquelas clássicas dele. O Rony teve 2 jogadas ali na frente do goleiro lá, que uma teve que ir pro VAR, 2 tiveram pro VAR, inclusive, que foi o lance de pênalti, que ele driblou o Jandrei assim pro fundo e o Jandrei comete um toque nele lá e tal. Mas aí é discutível, a gente deixa pra discutir. E também teve um lance dentro da área lá, que teve uma bola que eles iam ver se tinha entrado no gol, não entrou, nada mais. Jogo, acho que o juiz acertou a maioria das coisas ali. Agora de ser que na arbitragem, o juiz acertou a maioria das decisões. E eu acredito que o jogo foi limpo nesse quesito. E o Palmeiras chega a 28 pontos agora na liderança do campeonato. O Palmeiras não perde desde a primeira rodada contra o Ceará. Então, aí fica difícil. Os outros times vão perdendo pontos. O Palmeiras vai sempre somando o máximo de pontos possível. Já está com 28 na tabela. E o São Paulo, que algumas rodadas estava em terceiro na tabela, já é o 10º colocado. O São Paulo já fica com 10 pontos a menos que o Palmeiras ali. O São Paulo está mais próximo do Goiás, está 4 pontos do Goiás ali da zona de rebaixamento, porque do Juventude até o Botafogo, Fluminense ali, a diferença é apenas 8 pontos. E a diferença do São Paulo pro líder e do Fluminense também pro líder já é 10 pontos. Eu vou puxar um tópico aqui, que é ainda sobre esse jogo, sobre a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo já não gostou do segundo tempo. Logo no começo do segundo tempo, viu o time recuando, cometendo erros de passe, sem conseguir uma saída, uma escapada ali. Eu senti um pouco de falta de paciência já no torcedor do São Paulo no fim do jogo, porque não é a primeira vez que acontece isso. O São Paulo consegue fazer um bom primeiro tempo e não sai com o placar, pelo menos com empate ali, porque vamos ser bem realistas. Poucos torcedores de São Paulo achavam que daria para ganhar do Palmeiras ali, naquela situação. O Palmeiras vinha embalado, claro, o torcedor sempre tem aquele mais sonhador que acha, vamos ganhar o jogo, vamos lá. Mas você como torcedor, você pode até falar um pouco mais. Cai uma decepção não pelo placar, mas pelo como foi, né? Com certeza. Quando você tá ganhando um jogo de 1-0 até os 40 do segundo tempo, tomar a virada assim, é impossível, teoricamente, né? Na mente de todo torcedor é isso. Concordo. A maioria dos torcedores já não tinha expectativa, porque os torcedores conhecem o próprio time. Os torcedores sabem que esse São Paulo é um time que deixou de ganhar na Arena Corinthians na melhor chance que teve em todos os jogos que teve lá na Arena. Deixou de ganhar nesse último jogo aí, recuando até o Corinthians empatar. É o São Paulo que perde pontos a todo jogo porque toma gol no finalzinho do jogo, porque recuou, porque vacila. É o time que é vacilão, que toma gol besta, que toma gol bobo. É um time que se prepara para se defender de determinada forma, tá cumprindo isso e toma gol exatamente daquela forma. É igual o Rogério falou na coletiva. Eu vou já puxar a coletiva do Rogério aqui, porque tem a ver com isso que você falou. O Rogério comentou sobre isso, ele fez as substituições já pensando em melhorar a jogada do São Paulo, colocou 4 zagueiros, deixou o time mais alto possível do São Paulo naquele momento e tomou os 2 gols de jogada aérea, né? Então, o Rogério até ficou sem palavras na coletiva, já começou a coletiva falando, por mim eu nem estaria aqui, eu fiquei triste, chateado, tanto quanto a torcida ficou, porque é inadmissível a gente fazer o jogo que fez, segurar até os 40 do segundo tempo, montar a estratégia para se defender dessa forma e tomar gol exatamente daquela forma que estava se defendendo. Então o Rogério ficou, como é que eu vou me explicar aqui? O que é que eu vou falar? Não vou falar nada. Acabou o jogo, eu não falei nada eu não falei nada para os jogadores do São Paulo. E aí, como eu falei, tem 2 visões desse fato.
vai ter aqueles torcedores que vão olhar pro Rogério e falar, me sinto da mesma forma, não tem que falar, né? Simplesmente não tem que falar, é inadmissível isso, é triste, a gente ficar inconformado, etc, assim como os torcedores ficarem inconformados já com o segundo tempo de São Paulo, porque quando começa a ver no segundo tempo o São Paulo recuando daquela maneira, já estava escrito, a torcida conhece o time, os torcedores já estavam começando a vaiar porque sabia o que ia acontecer. E porque, assim, é uma estratégia que eu não consigo entender. Você joga o primeiro tempo, consegue anular o Palmeiras, da mesma forma que o São Paulo anulou o Corinthians, não da mesma forma, porque não foi na mesma capacidade. O Palmeiras teve boas chances no primeiro tempo também. Mas, de certa forma, anula o time. O Gabriel Neves jogou muito, conseguiu anular o Scarpa, por isso que eu acho que a criação do Palmeiras foi tão pobre no jogo, porque o Scarpa não conseguiu jogar muito bem. O Gabriel Neves bateu bastante no Scarpa, estava marcando individualmente ali e fez uma grande partida. Você faz uma estratégia ofensiva, consegue anular o time adversário, pressiona, consegue fazer o gol e consegue manter o primeiro tempo todo pressionando dessa forma, para no segundo tempo você, quando tá ganhando, você mudar a estratégia que deu certo, para montar uma estratégia defensiva. A gente não consegue entender isso. A torcida não consegue entender isso. E quando vê isso e já sabe que isso deu errado, já começa a vaiar, já começa a reclamar, porque já sabe que vai acontecer e acontece justamente o que estava escrito que ia acontecer, que era o Palmeiras conseguir fazer os gols e pior, virar o jogo, que é mais inacreditável ainda. O Rogério, depois que terminou o jogo, na coletiva ele disse que ele nem conversou com os jogadores, já saiu pro vestiário, já falou, ó, vamos todo mundo para casa, amanhã a gente analisa de cabeça fria o que foi esse jogo, porque estava todo mundo nervoso. E, e é isso, né? Vai ter aqueles torcedores que vão olhar a coletiva do Rogério, aquele Rogério triste, depressivo, depois desse jogo, mais um jogo ridículo do São Paulo, que deixa o resultado sair, escapar pelas mãos dessa forma absurda, né? Vai ter aqueles torcedores que vão ver o Rogério apático daquela maneira e vão se identificar, falar, me sinto dessa forma também. O São Paulo praticamente é isso daí, todo o clássico deixa escapar dessa maneira absurda. E vai ter aqueles torcedores que vão ficar indignados, pensando, pô, é inadmissível um técnico de um time grande como São Paulo ficar nessa apatia toda vez que perde e pensar, pô, eu não vou falar nada com os jogadores porque não tenho que falar e não sei o quê. Como não tem que falar? Pressiona os caras, cobra os caras. Cadê? Tem que ter alguma explicação, tem que saber, é o seu trabalho, você tem que chegar lá e cobrar, você tem que reclamar com os caras, cobrar com os caras. Falar, ó, isso não vai mais acontecer, chegar na coletiva e falar, isso não vai mais acontecer, a gente perdeu por causa disso aqui, a gente vacilou nisso aqui, eu vou cobrar os jogadores, isso não pode mais acontecer nunca mais, e não sei o quê. E, enfim, não é isso que a gente vê no técnico de São Paulo. O Ceni faz as substituições, não dão certo, ele explica exatamente na coletiva o que ele pensou e já fala, não deu certo o que eu pensei. E fica nessa apatia e tal. E, bom, a torcida já tá até se acostumando já com isso, infelizmente. Muito me admira o Rogério Ceni tá cometendo esses erros, né? Ele que conhece os cantos do Morumbi de sul a norte, de leste a oeste, ele tá cometendo os erros aí, que ele já jogou bola, já jogou muitos clássicos ali, sabe como é jogar um clássico, ele tá cometendo erros primários desse, e um treinador já tem um tempo de carreira, já não é mais um treinador novato, já então não pode estar cometendo esses erros. Vamos passar aqui para o próximo jogo da rodada aqui. Esse jogo, sem polêmicas aqui, a gente passa adiante. Sim, sim. O Próximo. máximo de polêmica seria aquele pênalti lá. Teve dois lances de pênalti no Rony, né? Um que você já falou que o Jandrei sai para pegar a bola, acaba acertando o Rony no chão, né? Mas para mim não foi, porque o Rony tava driblando o Jandrei realmente, mas o Jandrei foi para buscar a bola, não alcançou a bola, o Rony caiu, mas nesse caso não foi pênalti, foi um lance do jogo. E teve aquele segundo lance que o Jandrei sai de soco, acaba acertando a cabeça do Rony, né? Mas ali ele acerta a bola junto também, para mim nada a marcar. E de resto, não teve nenhum lance assim que alterou o resultado em questão de arbitragem, né? O gol foi legal, todos os gols foram legais, enfim, tudo Bom, certo. a bola do cruzada na área, para mim, sem dúvidas. A bola que o Rony vai driblar o Jandrei, ali pode cair um questionamento ali interpretativo. É Tem o contato, interpretativo. isso não tem dúvidas, mas a gente tem que ver. E o Jandrei, em momento algum, pega na bola naquele lance. Então a gente tem que Não pega. ter uma opinião. Ali ele podia tanto dar pênalti quanto não dar. Aí fica a critério de cada um. Fechando aqui o tópico do clássico, a gente vai para o segundo jogo, talvez o jogo mais absurdo da rodada, uma loucura.
Tivemos vários erros também nesse jogo aqui. Esse aqui a gente vai dissecar também. Internacional recebeu o Botafogo no Newton Santos, não, no estádio Beira-Rio. E o placar foi 3-2. Botafogo conseguiu uma vitória espetacular ali. Terminou o jogo com 2 jogadores expulsos. Mas jogou o jogo todo com um a menos ali. Felipe Sampaio foi expulso logo aos 7 minutos de jogo. Eu tinha preparado as imagens aqui, mas eu vou aproveitar e já pegar aqui. Que tivemos a expulsão aqui logo no começo. O Botafogo foi a campo ali embalado depois de uma vitória sobre o São Paulo no Newton Santos. E foi uma guerra campal, porque o time do Botafogo entrou para disputar o jogo. Entrou peitudo, querendo disputar, sabia que é muito difícil enfrentar o Internacional lá em Porto Alegre, mas não sabia que ia contar com outro adversário, que aí eu já vou puxar aqui. Foi uma palhaçada que fizeram com o Botafogo no Beira-Rio. O Botafogo entrou para jogar o futebol dele. Não pode acontecer isso que a arbitragem fez ali. Tive esse lance aqui. A gente não vai poder postar o vídeo aqui, porque eles cobram a lei de direitos autorais e tal. Mas aqui foi um lance que o Botafogo estava voltando para se defender. E o Alan Patrick, ele vai chutar a bola. A bola bate na barriga do jogador do Botafogo ali. Mesmo que desvie no braço depois, ele tá numa posição natural ali. É um lance muito rápido, ele tá se posicionando no corpo, não tem como ele enfiar o braço atrás do corpo ali. Então, aí a bola bate na barriga dele, o juiz assinala o escanteio, o VAR chama e ele vai revisar e marcar a penalidade e ainda expulsa o jogador do Botafogo. Outro lance polêmico desse jogo aqui, teve um gol do Botafogo ali que está sendo discutível também, que o Erisson ele recebe a bola na frente do gol e eles falam que ele está em posição e dominou com o braço, né? Então aí falam que ele dominou com o braço, outros falam que foi na barriga, mas aí já discutiu. Agora, esse lance é muito capital, porque ele origina duas coisas. Uma que é a expulsão de um jogador, ainda mais jogador de defesa, e outra que é o gol do Internacional. Tivemos muita confusão, muito bate-boca, 2 expulsões para cada lado, se totalizando o fim do jogo aqui. Nas estatísticas, um jogo bastante interessante, a gente vai até olhar aqui, ó. 18 chutes do Internacional contra 10 do Botafogo, que mostra que foi um jogo bastante movimentado lá em Porto Alegre, mas tirando o futebol, que era para ser o mais importante de tudo, a gente tivemos vários erros de arbitragem. A arbitragem desse jogo aqui, vou até procurar aqui para ver se eu acho a arbitragem, mas aí um placar que na realidade foi justo, né? A vitória do Botafogo merecida, porque você ser assaltado do jeito que você foi e ainda conseguir ganhar o jogo é um grande, podemos dizer que é um grande pedido do Botafogo aí por justiça no futebol, que mostra que mesmo sendo muito prejudicado, consegue vencer e consegue vencer bem no jogo muito duro em Porto Alegre, Rodarte. Com certeza. Primeiro de tudo, foi um jogaço, tá? Foi um jogaço. Um jogo épico entre Internacional e Botafogo. Botafogo vem embalado depois da vitória contra o São Paulo, depois de uma fase bem ruim. E agora mostra que o Botafogo do John Textor tá aí, hein? E vai provavelmente começar a subir na tabela. Já teve 2 vitórias importantíssimas. Agora é o seguinte, tá? Essa arbitragem, todo mundo tá discutindo isso daí. Tem que detonar mesmo a arbitragem e o VAR nesse jogo, principalmente o VAR, porque é inadmissível o que acontece, tá? Primeiro ali, o pênalti que teve aos 5 minutos de jogo não foi pênalti, o Marcos já bem falou, a bola bate na barriga, depois no braço, e foi um lance muito rápido, não tinha muito como ele tirar o braço ali, não tem como, era um lance muito rápido. E além disso, a bola tinha batido no corpo dele, depois raspou no braço e não seria gol de qualquer forma, né? E assim, é inadmissível. Na minha opinião, o árbitro em campo tinha acertado, tá? O lance ali em campo, dando escanteio. O VAR chama para revisar, ele dá pênalti e ainda expulsa o jogador do Botafogo, que isso para mim é absurdo. Tá? A gente já viu em bilhões de outros jogos faltas 10 mil vezes piores do que essa, em que não há expulsão, e o juiz decide por expulsar o jogador aos 6 minutos de jogo. Não tem como falar que isso não compromete o time. Isso acaba com o jogo, acaba com o jogo. Você deixa um time com 1 a menos com 5 minutos de jogo, 6 minutos de jogo.
É um absurdo. Obviamente, por conta disso, ainda mais um jogador de defesa, né? O Inter faz o gol de pênalti, o Inter, bom, importante dizer, não tem nada a ver com isso, né? Fez o seu gol de pênalti com o Edenilson ali, grande cobrador de pênalti, não perde nunca. E já na sequência, aos 15, 18, 16, 17 minutos, já fez o segundo gol ali também. Um golaço do Bustos, né? Mandou no ângulo. E o Botafogo acordou no jogo, tá? O Botafogo ficou com um a menos, reclamou muito e com razão, mas não se deixou abalar por isso, já tomou o gol, o segundo gol, já na sequência fez o seu primeiro gol, um golaço, e a partir dali o jogo virou uma loucura. No segundo tempo, o jogo ficou muito laicar, o Inter teve grandes chances, a gente teve gols anulados de ambos os lados, um gol do alemão, do Inter, que foi anulado porque ele dominou com o braço, na opinião, ele dominou sim com o braço, gol bem anulado do Inter, e tivemos o gol do Erisson de cabeça, o Erisson empata o jogo, né, numa bola parada, e depois um segundo gol do Erisson que também foi anulado, né, também por um toque de braço, e esse já é mais discutível, na minha opinião foi bem anulado também, mas é bem difícil, tá? É um lance que se eu rever, às vezes eu posso mudar de opinião, porque já foi bem mais complicado esse lance. Depois o jogo virou o jogo foi uma loucura a partir daí, e no último lance, literalmente, do jogo, o Botafogo faz o último gol e consegue uma vitória, uma virada épica sobre o Inter. Um resultado incrível e espetacular. O Inter que vinha numa fase absurda, tá? Já estava em quarto, terceiro na tabela. O Botafogo consegue uma vitória absurda, já sobe para sétimo. O Botafogo que estava numa situação muito difícil. Uma vitória absurda, importantíssima, com um jogador a menos o jogo todo, conseguir uma virada como essa. E nem tem como dizer, o Inter jogou mal. O Inter jogou muito também. Foi um grande jogo. O Botafogo realmente conseguiu se superar todas as dificuldades e ganhar a vitória. Justamente, no fim do jogo teve uma confusão, que é claro que ia ter, porque a arbitragem foi absurda nesse jogo. Não tem como não ter confusão, era óbvio que iria ter. Uma coisa que aconteceu que eu não gostei foi os jogadores do Botafogo abaixando as câmeras e não sei o que no final do jogo, na confusão. Não, não filma não, não filma não, tapando a câmera e tal. Sendo que, pô, pelo amor de Deus, não vou nem entrar no mérito de que a Globo pagou para ter os direitos de transmissão, né? E tem um jogador do Botafogo tapando a imagem, né? Não vou nem entrar nesse mérito do financeiro, mas entrar no mérito que as câmeras são o que defende os jogadores. Aquilo é a segurança dos jogadores, essas são as câmeras, são as imagens, né? Deu a confusão porque um jogador do Inter, agora não me recordo quem, tinha zombado do jogador do Botafogo quando fez o segundo gol, depois esse jogador do Botafogo retrucou quando fez o seu gol, e aí teve confusão porque o jogador do Inter bateu no jogador do Botafogo, tá? Agora não vou me recordar os nomes, acho que não veio também ao caso aqui a gente começar a entrar nesse mérito de quem tá certo e quem tá errado, né? Fato é que as imagens são o que vão comprovar o que de fato aconteceu, quem bateu em quem, e jogador do Botafogo tapando as imagens, para mim, é algo contra a sua própria segurança, porque as imagens estão ali para justamente mostrar o que de fato aconteceu, né? Então, quem tá certo, as imagens vão mostrar isso, né? E as imagens estão aí públicas, todo mundo pode ver quem bateu quem, tá? A arbitragem de vídeo foi o Rafael Trace, tá? O juiz que estava no VAR. Que depois dessa polêmica, ele iria também estar no VAR do jogo de São Paulo e Palmeiras, tá? Depois dessa polêmica, a CBF rapidamente trocou os árbitros, porque, enfim, Rafael Traz para mim já é um juiz que eu não gosto tanto, ele já é famoso por cometer alguns erros em campo, tá? E no VAR cometeu o erro absurdo aí contra o Botafogo, na minha opinião, nesse começo de jogo, ainda mais a decisão pela expulsão é inacreditável, tá? Inacreditável. Então acho que a CBF fez bem de rapidamente trocar a arbitragem. Primeiro que eu já não entendo essa lógica de estar no VAR num jogo, no dia seguinte já tá no outro jogo. Eu acho que isso influencia também para os árbitros cometerem tantos erros. É muito jogo, um jogo atrás do outro. Todo dia os caras estão em jogos diferentes, né? E enfim. Então acho que a CBF fez bem em, depois desse jogo absurdamente polêmico, trocar a arbitragem de vídeo até para não comprometer ainda mais a imagem dos juízes, tá? Fora isso, o jogo foi incrível, um jogaço, o resultado para o Botafogo importantíssimo, que sobe na tabela
tá com uma confiança lá no alto pro resto do campeonato. O Internacional estava na terceira posição, entrou na terceira posição essa rodada do campeonato. Acabou perdendo 2 posições para o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Os 2 times venceram ali, a gente vai comentar daqui a pouco. E o Botafogo, ele fica na décima, agora ele sobe da décima, acho que da 12ª colocação, sobe para sétimo. Vem de 2 vitórias consecutivas, vai tentando achar uma crescente do campeonato, depois de muitos protestos, polêmicas, mostra uma força muito interessante. Então, 3-2, placar interessante, tivemos ali o gol do Mercado ali, ainda no segundo tempo ali, que foi um dos gols anulados. E fica por isso. Seguindo aqui, a gente vai acelerar um pouco agora. Vamos falar sobre. A gente vai deixar falar Atlético daqui a pouco. Cuiabá e Ceará empataram em 0-0. Não tem muito o que falar desse jogo. Jogo fraco. Poderia ter saído o gol dos dois lados. Em algum momento o Ceará conseguiu um domínio melhor do jogo, mas nada demais. Eu vou abrir a tabela do brasileiro aqui pra gente ver as estatísticas do jogo. Esse jogo aí eu vi um primeiro tempo ali, uns minutos do segundo, depois eu vi o completo do jogo. Mas eu acho que faltou um pouquinho de, talvez, pressão pro Ceará conseguir abrir o placar. Tivemos ali bola na trave, uns lances interessantes ali, mas é aquilo, 2 equipes que não conseguiram criar muito tecnicamente ali, um jogo fraco, poucas finalizações no gol. Aí as escalações dos 2 times na tela. E a falta do Mendonça no jogo deixa o time do Ceará bastante frágil, porque o Mendonça é a grande força ofensiva, é um jogador que arrasta a marcação, puxa no fundo, mas não participando, deixa o Ceará um pouco fraco ofensivamente, mas defensivamente o Ceará é um time confiável. 0-0, nada demais nesse jogo aqui. Rodarte, o Ceará depende ainda muito do seu principal jogador no campeonato. O Mendonça é o melhor jogador do Ceará e ele realmente faz muita diferença. O Ceará ele fica sem opções no ataque quando não tem o Mendonça, não tem muito o que fazer. Agora, os times do Ceará, novamente, né, vamos sempre repetir isso, é um time muito bem treinado, tá? Por isso que é um time tão consistente defensivamente. Então, eu acho que o empate dentro dessas condições quase nulas de ataque do Ceará, até que não foi um resultado de todo mal. Mas o jogo, sim, foi extremamente fraco, os times não criaram muito, tá? Muitos chutes para fora e etc. O Ceará teve mais controle do jogo, né? Mais posse de bola, pelo menos, né? Não poderia ter criado mais, mas a falta do Mendonça realmente faz muita diferença. E então não tem muito o que falar. O jogo foi fraco, os times não tinham muito. Ambos os times não têm muita qualidade técnica. O Ceará, quando perde seu principal jogador, fica sem grandes opções para substituir e não consegue substituir à altura o jogador. Então tem muita diferença mesmo. Então é isso, não tem muito o que dizer. O resultado acaba sendo bem ruim para o Cuiabá, que continua lá atrás, né? O Ceará não consegue subir muito também. A vitória seria mais importante. Mas para o Ceará até que é bom que pelo menos se mantenha um pouco afastado da zona de rebaixamento. Já o Cuiabá perde uma chance aí de conseguir subir na tabela. É O isso. Ceará faz uma campanha ok, uma campanha, por enquanto, 16 pontos ali, dentro que a gente tem, tanto de clube que a gente tem com 18 pontos ali, uma campanha ok. O Cuiabá tá com 13 pontos, aí você olha assim, é uma campanha horrorosa. Não, não é uma campanha horrorosa, cara, é que a pontuação tá muito próxima ali, a gente não tem ninguém disparado para baixo ou pra cima. O Cuiabá ganha no jogo, ele vai 17 pontos, ele já passa ali atrás do Atlético Goianiense, ali, chega ali atrás do Avaí. Então é um campeonato muito apertado ainda, as duas equipes têm que evoluir. Eu acho que o Ceará tem muito mais coisa a brigar nessa temporada do que o Cuiabá. O Ceará está disputando ali a Sul-Americana, tem ali Copa do Brasil, então a gente vai observar o Vozão e o Dourado ao longo da temporada. Seguindo aqui, a gente vai para o próximo jogo, vamos falar de Atletiba, Coritiba e Atlético Paranaense aí, a vitória do Furacão jogando um bom futebol. O Coritiba sofre ainda com algumas ausências ali que fazem seu time perder um pouco de força ali. Duas expulsões ali no final do jogo, confesso que não vi, deve ter sido pela causa da polêmica do pênalti. Esse aí sim, eu só vi um compilado ali final, então. Vitória do Furacão, gol do lateral direito ali, o Kelvin. Muitos cartões amarelos, muita polêmica como sempre. A arbitragem nesse jogo aí não foi o problema foi muito mais as brigas e discussões ali. Couto Pereira recebendo ali mais um clássico. E a gente teve o problema do Coritiba que está tendo todo o jogo, né? Coritiba sem o Andrei e com um posicionamento, para mim, errado, algumas vezes defensivamente, sofre muito. É um time que faz muitas faltas também.
e não consegue finalizar muito de fora da área, mas sem o André ali não tem tanta pressão na finalização. O Atlético, por outro lado, é um time mais organizado ali, consegue uma vitória muito boa ali fora de casa no clássico lá no Couto Pereira e que deixa o Atlético Paranaense na terceira posição do campeonato, vem fazendo uma campanha muito boa, 6 vitórias ali, campanha com o Felipão é muito bacana. 1-0 Atlético no Couto Pereira. Rodar rapidinho sobre esse jogo aí. Vitória do Furacão, grande vitória, hein? Grande vitória do Furacão, o gol num clássico, né? Muito pegado, muitas faltas de ambos os lados, né? Esse tipo de jogo é muito difícil para arbitragem, tá? Porque essas faltas geralmente saem muitos cartões nesse tipo de jogo, e nisso pode acabar saindo alguma expulsão ou outra que pode complicar o resto do jogo, mas acredito que não foi a arbitragem que definiu o placar. Acho que o Atlético Paranaense é um time muito melhor treinado, faz uma campanha incrível, tá? Pelo menos na minha opinião, porque é bem acima das expectativas que eu pessoalmente tinha para o Atlético Paranaense, chega em terceiro lugar e provavelmente vai para a Libertadores do ano que vem se mantiver essa pegada. Ganhou um clássico fora de casa, um jogo que é muito difícil. O Curitiba, a fase não é nem um pouco boa, tá? Terceira derrota seguida, vai caindo na tabela, pode acabar chegando na zona de rebaixamento se não conseguir melhorar. Tá? O Andrei faz muita falta porque os times do Campeonato Brasileiro sem seus meias, né? Aqueles que têm meias, quando perdem, o poder ofensivo praticamente cai em uns 80%. E é o caso do Curitiba, tá sem o Mandrei. Faz muita diferença. É. E o gol do Atlético Paranaense veio de um pênalti no final do jogo, no último lance, então sempre vai ter reclamação, né? Mas eu acredito que nesse caso o resultado foi justo. A falta do Andrei também tem outro que é a falta do Egídio. O Egídio, no começo do campeonato, Ah, as 4 primeiras rodadas, era o maior ladrão de bolas ali, junto com o Pitão do Corinthians nas laterais esquerdas. Então é um jogador defensivo e um jogador ali que participa ofensivamente ali, o Egídio. O André é a mesma coisa, um jogador que defende muito bem, ataca bem, estava conseguindo fazer uma produção bastante legal com o Aleph Manga ali e o Igor Paixão. E o Léo Gamalho ainda tá voltando ali, não tá inteirão ainda, tá voltando aos poucos. Entrou no jogo ali um pouco, mas não conseguiu ainda se firmar tranquilo. Mas o Curitiba eu acho que não vai cair, o Curitiba vai brigar ali por uma vaga na Sul-Americana, muito provavelmente. Seguindo, vamos para Fortaleza e América, vitória do Fortaleza aqui, aí que muita coisa, né, a falar. Fortaleza a gente já falou muitas vezes que está brigando contra o rebaixamento. Mais um lance aqui de bola dentro da área, gol do Iago Pikachu. Fortaleza mais uma vez fez um bom jogo, consegue jogar bem tanto fora quanto dentro de casa, mas não vinha um resultado. Dessa vez, diferente das outras, resultado tá lá 1-0, 3 pontos contra o bom time do América ali. E a gente teve mais uma vez uma produção ofensiva bastante interessante ali da equipe do Voivoda. Vou salientar aqui umas coisas. Falta um pouco ainda de desempenho coletivo do América. Por quê? Alguns jogadores ali do América conseguem ter um desempenho tático interessante, que é o caso do Everaldo, o caso até do Felipe Azevedo, mas eu acho que está ficando muita responsabilidade nas costas dos dois, está faltando um pouco mais de colaboração ofensiva de alguns jogadores ali. O Juninho, taticamente, é muito importante ali no meio de campo, ele organizar bastante a saída como segundo volante, mas eu vou pedir um pouco mais. Pedir assim é difícil, né? Mas eu vou falar que o América tá faltando um pouquinho mais de desempenho nas linhas. O Lucas Cal tá ficando sobrecarregado, com 3 atacantes ali. O time de Fortaleza conseguiu pressionar, não jogou com 3 atacantes o jogo todo, né? Uma hora o Lucas Lima vinha pra cá, jogava com 5 no meio de campo, jogava com o Silvio Romero e o Moisés apoiando aqui no ataque. Uma hora subia o Pikachu, outra hora o Ellison fazia uma linha de segundo volante, Felipe. É um time bastante móvel, o time do Fortaleza. Vitória importante, que importa os 3 pontos. Soldade rapidinho sobre esse placar aí. Fortaleza sai da lanterna do campeonato finalmente. Finalmente o Fortaleza consegue sair da lanterna no campeonato. Eu acho que finalmente acendeu um pouco a lanterna. Tá melhorando a cada jogo o time do Fortaleza, graças a Deus. E agora consegue finalmente uma vitória que não vinha aparecendo, né? O Fortaleza jogava bem, eu já comentava aqui, e sempre deixava o resultado escapar. Dessa vez não deixou, conseguiu vencer. Queria destacar a grande partida do Marcelo Boeck, que fez defesas importantíssimas, tá? Porque o time do América também chutou muitas vezes. O América teve boas chances até de empatar o jogo, ou de começar até com 1-0, mas o Marcelo Boeck fez defesas importantíssimas e o gol do Pikachu de cabeça foi um golaço e veio em uma boa hora, tá? E é importante também
destacar a torcida do Fortaleza, o quanto que ela comemorou na hora do gol, porque realmente a situação do Fortaleza é muito complicada, mas a torcida tá lá sempre para apoiar. De resto, acho que foi um resultado muito bom para o Fortaleza, tá? E precisa continuar vencendo. Ainda tá muito atrás, tá? 4 pontos ainda, 5, né? Do primeiro fora da zona. Ainda é muito complicada a situação do Fortaleza. O foco tem que ser total no Campeonato Brasileiro ainda, mas já é bom ver o time jogando melhor e conseguindo um resultado bom com base nisso, né? O time do América você já dissecou bastante aqui, já comentou bastante, não tenho muito o que acrescentar. Realmente precisa jogar melhor coletivamente. Então é isso sobre esse jogo. Para mim, um jogo importantíssimo, grande vitória do Fortaleza. É isso aí. O Fortaleza ali vai a 19ª colocação, como a gente falou. E o time do América Mineiro fica agora na beira do rebaixamento ali, com 16ª posição com 15 pontos. Mas o América jogou 4 jogos, é isso que eu falo. A tabela tá meio louca ali. São 4 vitórias ali e ainda assim tá na 16ª colocação. É o mesmo número de vitórias que tem ali Santos, Bragantino, São Paulo, Atlético Goianiense, Flamengo, Coritiba. Então é um campeonato muito embolado até aqui. Vamos rápido agora, seguindo o fluxo, é Fluminense e Avaí. Vitória incontestável do Fluminense. Fluminense mais uma vez jogando bom futebol ali. Consegue explorar bem as fragilidades do Avaí. Fez um trabalho muito legal. Luiz Henrique, eu sou muito fã desse moleque. Muito bom de bola. Germancano ali teve a chance e guardou. Matheus Martins, outro moleque da base, é muito interessante do Fluminense. Essa base de Xerém, meu amigo, essa base de Xerém é sacanagem. O que produz jogador bom é uma piada. Tivemos aí um domínio do Fluminense muito grande no jogo. O Fluminense não precisou fazer tantas faltas para conseguir controlar o meio de campo ali. O Fluminense jogou com uma linha ali muito interessante. Samuel Xavier, mais uma grande partida. Samuel Xavier acertou 3 bolas na trave. 3 bolas na trave. Não beliscou o gol ali. Arias fez uma boa partida. Ganso ali, ok. Salientar aqui os jogadores do Avaí, só para falar por cima. O time do Avaí tem algumas dificuldades. Esse ataque do Avaí aí não é muito interessante. O Bissoli acabou fazendo um gol, mas estava impedido ali. O Bissoli fez uma boa partida. Até a Chaves é um zagueiro que eu gosto. Mas, tirando isso, o time da Havaí ainda mostra bastantes problemas táticos e defensivos ainda, o que derrubou um pouco a sua produtividade. Mesmo assim, o Havaí tem uma boa 11ª posição com 5 vitórias no campeonato. Vitória muito boa do Fluminense. O Fluminense vai se colocando ali na briga pelo G6, ali tá na 6ª colocação agora. Mas é um clube que até a gente fica zoando, né? Esse é o super flu da minha tabela do campeonato, que quando a gente fez a aposta lá no começo do campeonato, eu coloquei o Fluminense brigando por um G4, e quem sabe algumas rodadas até brigando ali pela liderança. Mas eu acho que vai acontecer isso mesmo, o Fluminense vai brigar pela Libertadores. Ótima vitória do Fluminense pegando confiança ali com o Fernando Diniz ali, o Rodarte. Sim, o Fernando Diniz gosta muito desse tipo de campeonato de pontos corridos, já comentamos sobre isso. E o time do Fluminense jogando em casa tá conseguindo ser bem consistente, vencer nesses jogos aí. Precisa vencer quando joga dentro de casa. Esse jogo a gente com certeza vai comentar mais na nossa próxima live do Cartola, então fiquem ligados aqui no nosso canal da Rio World, porque para quem joga Cartola, esse jogo aqui foi uma maravilha, viu? Luiz Henrique, Cano, o Samuel Xavier, fez os nossos times aqui render bastante, tá? Quem escalou o Fernando Diniz também saiu bem contente. Então foi uma vitória consistente, o Fluminense dominou o jogo todo, finalizou bastante, jogando aquele futebol ofensivo que o Diniz gosta, e é um jogo que serve de um bom exemplo do que às vezes o esquema do Diniz funciona bem, principalmente quando você tem o domínio do jogo. O Avaí é um time que tem muita dificuldade, não consegue muito bem reverter quando sofre tanta pressão, né? O Bisoli até jogou bem essa partida, mas foi o suficiente. O Avaí sai derrotado, demonstra muitos problemas para jogar coletivamente e tal. E os problemas de elenco, técnico, a gente já sabe, né? Desses times não tem que reforçar essa tecla, porque a gente sabe que o elenco é limitado, mas precisa melhorar a tática pelo menos para conseguir jogar melhor nesses jogos que são bem difíceis, tá? Mas o Fluminense, diferente disso, é um time que está bem organizado, é um time bem consistente, e concordo com você, vai brigar na parte de cima da tabela. Não tinha essa expectativa, mas realmente é o que vai acontecer. O Fluminense é um time bem consistente. Para salientar aqui, finalizar aqui, o Havaí vinha de uma sequência de 2 vitórias bem importantes ali. Tinha Sim. ganhado do Fortaleza e tinha ganhado do Botafogo, 2 resultados
muito interessantes, mas aí pega o Fluminense, já a informação, o Fluminense está ainda engatando ali uma marcha, teve um empate com o América em casa e uma derrota para o Atlético Goianiense, quer dizer, uma derrota em casa e um empate fora. Então o Fluminense ainda está pegando no tranco, a gente vai aguardar para ver esse time do Diniz aí. Seguindo, vamos deixar aqui para o próximo, vamos para Atlético Goianiense 3, Juventude 1. Aí um placar que era mais esperado, pelo menos por mim, até apostei que o Atlético não tomaria gols nesse jogo. O Juventude conseguiu fazer um gol aqui. Vou abrir a tabela para vocês verem aqui. Esse time do Atlético Goianiense tem muitos jogadores que me agradam muito. Eu gosto muito de ver o time do Atlético Goianiense jogar. É um time agressivo. Mais uma vez o Wellington Rato marcando um gol. O Wellington Rato jogando uma barbaridade. E aí o amasso, né? O time do Juventude achou um gol ali, que acabou me quebrando ali, me dando uma semi-quebrada no Cartola até um momento ali. Mas contou com mais uma boa partida do Marlon Freitas, o Jorginho dominando no meio de campo, o Wellington Rato muito bem, o Churin fazendo uma parede muito interessante. E saindo atrás do placar ainda, conseguir virar para 3-1 mostra muito mais força do que a equipe do Juventude, que o Juventude talvez seja a equipe mais frágil desse campeonato aí. Rodar de vitória 3-1 o Dragão Branco de Olhos Azuis. Concordo com tudo que você falou. A gente vai falar também mais desse jogo na nossa próxima live do Cartola, então permaneçam ligados aí nas novidades do canal, porque esse jogo a gente apostou bastante no Cartola e eu acho que o Juventude só fez o gol para impedir que eu chegasse aos 100 pontos, mas depois a gente comenta sobre isso. Brincadeiras à parte, o Juventude realmente é um time muito frágil, tá? Tá começando a superar o Fortaleza nesse quesito, já chegou à lanterna do campeonato agora nessa rodada, né? E na minha visão é o time mais frágil do campeonato, sim. O Fortaleza, pelo menos, a gente destacou que consegue jogar bem. Alguns jogos o resultado não estava vindo, dessa vez o resultado veio. Agora o Juventude realmente não consegue, tá? Tem uma dificuldade muito grande o time do Juventude, não tem muitas opções e já a notícia da rodada sobre o Juventude é que mandou embora o técnico e a comissão técnica, né, do Juventude. Realmente é uma crise e vamos ver se essa decisão foi correta ou não, se isso vai surtir diferença. Na minha opinião, depende muito mais de quem ele contratar do que da demissão em si, né? Mas pelo menos eles estão tentando fazer alguma coisa, já tomaram uma atitude aí, que eu acho que julgo ser bom já tomar uma atitude logo cedo, porque a situação é realmente crítica, tá? Chega a lanterna do campeonato, 4 derrotas seguidas, e o Juventude, diferente do Fortaleza, ele não demonstra repertório, não Não tem consegue muitas jogar um bom opções. futebol, né? Não consegue criar jogadas, não consegue finalizar muito. Mais uma vez foi amassado, completamente dominado pelo time adversário, né? O jogo é fora de casa, o Atlético Goianiense é um time muito consistente em casa, sim, né? E joga muito bem o futebol. E se aproveitou da fragilidade do Juventude, tá? Dominou completamente o Juventude. Juventude não consegue fazer grandes coisas. Até começou com 1-0, né? Mas é um time muito frágil, toma 3 na sequência. O Atlético Goianiense não sentiu o gol, aproveitou a fragilidade e pá, meteu 3 logo. Dominou o jogo completamente e pressionou completamente o Juventude. Não deu chances para o Juventude sequer segurar o resultado. Então, uma grande vitória do Atlético Goianiense em casa, né? Demonstrando ser um time com repertório, um time com qualidade quando precisa ter. E você destacou aqui alguns bons jogadores que realmente o Atlético Goianiense tem, alguns jogadores que estão jogando muito bem, estão numa boa fase. O Wellington Rato é um deles, tá? Gosto muito desse jogador, joga muito. E uma vitória muito boa do Atlético Goianiense, vai se mantendo no meio da tabela, deve conseguir tranquilamente uma vaga para a Sul-Americana, pelo menos, tá? Agora o Juventude, vamos ver no que vai dar a decisão tomada da demissão da comissão técnica e vamos ver quem será os próximos contratados a assumir essa bucha, que é essa Juventude em péssima fase. É isso aí. Vamos seguir aqui, já falamos sobre a maioria dos jogos. Falta agora 3 jogos, vamos falar sobre Santos e Bragantino, um jogo muito bom, um jogo divertido. Me divertiu na noite do sábado. E esse time do Santos aí, ele é um time bastante ofensivo. Os 2 gols ali do Santos, você vê a participação ali, ofensiva de muitos jogadores ali. Vou mais uma vez elogiar a partida do Marcos Leonardo ali, muito importante ali taticamente para o Santos.
Léo Batistão ali, centroavante que é centroavante, tem que estar lá, fazer o gol. Grande partida do Eduardo Bauerman, tirando os erros ali de passe, alguma coisinha ali e tal, grande partida dele. O restante do Santos eu vou falar que falta um pouquinho ainda mais de noção defensiva pro Santos. O Santos tomou 2 gols do Bragantino, tomou um gol. Deixaram o Luan Cândido chutar de fora da área, esquece. O Luan Cândido tá numa excelente fase chutando de fora da área, já é, eu acho que o terceiro gol que ele faz no campeonato. Gosta de chutar de fora da área, deram liberdade, ele acerta uma porrada no ângulo. E o outro gol foi do Johan ali. Johan acabou fazendo um gol ali, uma boa jogada ali. Beleza. Do time do Bragantino, o que eu vou elogiar nesse jogo, além do Luan Cândido ali que teve a chance, bateu, fez gol. Elogiar também a partida do Johan. Johan não só por causa do gol, mas ele deu um bom trabalho defensivo e ofensivo. Que o Rei é aquele jogador que a gente via no Atlético Mineiro o seguinte, ele pegava na direita aqui, marcava lateral, corria bem. Agora ele tem uma liberdade um pouco maior, mas mesmo assim ele vai cumprindo uma formação tática. Ele marcou bem usando o Celo e também o Rodrigo. Então a gente pode ficar com uma boa impressão desse jogo aí, jogo dos mais disputados da rodada, jogo bem equilibrado. O Bragantino jogou muita bola, o Santos também. E o empate saiu o resultado mais justo aí dentro do que as duas equipes fizeram dentro do jogo. Rodada de empate interessante, 2-2 aí. As duas equipes saem, digamos assim, talvez satisfeitas pelo resultado, né? É, eu acho que o empate nunca satisfaz o time, ambos queriam vencer com toda certeza, mas eu acho que pelo que foi o jogo, até que ficou de bom tamanho. O empate foi um resultado justo, porque ambos os times têm grandes qualidades que você já soube destacar bem aí, e eu concordo com tudo. O Santos é um time muito ofensivo. Marcos Leonardo, mais uma vez, um jogador importantíssimo para esse ataque do Santos, ele faz muita diferença mesmo, dando assistência, criando espaço, criando jogadas. É um jogador muito importante. E o Léo Batistão, como bom centroavante que é, guardou 2 ali nas oportunidades que teve, tá? E com 2-0, a impressão que dava é que o Santos venceria o jogo tranquilamente, até porque a gente já vinha comentando, o Bragantino é meio inconsistente no Campeonato Brasileiro, na verdade melhorou, vinha perdendo mais, agora tá ganhando, empatando, mas ainda é um time com alguns problemas, tá? Não tem aquela consistência que geralmente tinha nos outros campeonatos, né? A expectativa, a minha, pelo menos, era um pouco maior. Alguns jogadores que estavam em boa fase não estão mais, como o Prachetes, tá? Ele não vem jogando bom futebol, foi reserva nesse jogo, então no segundo tempo tomou cartão. Mas fora isso, essa partida do Bragantino foi uma ótima partida, tá? Eu acho que o primeiro gol do Yoran veio de uma grande jogada do Yoran, tá? Tem todo o mérito pelo gol, mas a defesa do Santos vacilou também. Não soube marcar, ficou perdida naquele lance e o Yoran marcou ainda no primeiro tempo, no último lance, e conseguiu já botar o Bragantino de novo no jogo. Então foi um gol importantíssimo para o Bragantino. O Ioro aproveitou muito bem a oportunidade, fez uma grande jogada. E agora o Luan Cândido, mais uma vez, fazendo um golaço no ângulo. Uma chutaça, assim, é um golaço, assim, de fato. Talvez um dos gols da rodada, que a gente pode elencar como um dos gols mais bonitos da rodada. Tivemos muitos gols bonitos, tá, nessa rodada. Eu acho que fica até difícil decidir qual foi. Mas para mim esse analista foi um grande golaço, empatando o jogo, e eu acho que o resultado acaba ficando de bom tamanho. Parabéns ao Bragantino pela força de buscar esse placar, né? E o Santos tem muitas qualidades também, não precisa abaixar a cabeça por conta que deixou escapar uma vitória depois de abrir 2-0, porque o Bragantino é um time com muita qualidade também. Eu acho que buscou o empate por seu próprio mérito, né? E o Santos está fazendo um campeonato bom até dentro do possível. Eu acho que o Santos não é o melhor time do Santos, tá? O Santos a minha expectativa era bem mais baixa. Eu acho que o Santos está conseguindo fazer uma campanha até que legal. Acho que dá para melhorar, ser um pouco mais consistente e subir mais na tabela, brigar com o G4. Eu acho que estaria de bom tamanho pelo tamanho que o time do Santos, né, a instituição Santos tem. Mas tá jogando bem, é um time consistente, principalmente dentro de casa, consegue vencer, consegue seus resultados. Não foi dessa vez, mas como falei, eu acho que por muito mérito do Bragantino também, que está melhorando. Ambos ficam empatados na tabela, em oitavo e nono, mas acho que ambos conseguem brigar por mais nesse campeonato, sim. Tem qualidade para isso. Ficou uma porrada de time com 18 pontos ali, do Fluminense até o Tá São Paulo ali, muito então embolado. todo mundo na briga ali, o time dizendo que estão patinando no gelo, como eu gosto de falar. Então, É. seguindo aqui, a gente está com 54 minutos, vamos lá
A gente tem que fazer a rodada de palpites ainda. Seguindo aqui, faltam 2 jogos. Vamos falar de Corinthians 1, Goiás 0. Esse jogo aí que eu sou um pouco culpado para falar, porque eu tava lá. Então, não tem como, né? Pé quente o amigão aqui. Aí a foto que vai ser a thumb na live aí. Eu vou transmitir as telas pro Rodarte aqui para ele conseguir ver também. Vitória do Corinthians jogou bem o primeiro tempo. Gostei do primeiro tempo do Corinthians assim. Geralmente no campo é melhor. Eu gosto de assistir jogos no campo porque não passo tanta raiva. Então, aqui, ó o papai lá no jogo. Ó o papai, ó. Ó o papai lá no estádio. Olha lá, papai do estádio lá. Assistiu o jogo de setor sul. Não tem como, né? Quando a gente tá lá, o Corinthians jogar bem. E tinha 2 caras muito importantes na arena, tá? Tinha um tal de Tite lá, um tal de Adenor Bach lá e tinha eu, né? Então, são os 2 caras importantes lá. O Corinthians não quis fazer feio e venceu a partida. Tirando isso, eu vou ver se eu consigo pegar as imagens aqui no Discord. Aqui, ó, tirei algumas imagens aqui, ó, interessantes lá para vocês darem uma olhada. Aqui é a festa das luzes dos telefones e tudo mais. Seguindo aí, vou falar um pouco sobre a partida. Vamos secar um pouco o resultado. Corinthians vence, vai a 25 pontos. Quem te viu, quem te vê. Corinthians 7 vitórias no campeonato. Vice-líder. O Corinthians está só atrás do melhor time da América do Sul. Então, se o Palmeiras não tivesse na fase que está, se o Palmeiras tivesse sido derrotado pelo São Paulo, por exemplo, estariam empatados com os ambos com 25 pontos. E os dois já abrem uma gordurinha para cima dos outros times. O Atlético Paranaense já está 7 pontos do Palmeiras e está 4 pontos do Corinthians. Gol de pênalti do Fábio Santos. Pênalti polêmico, discutível. E o pênalti do Goiás, que não foi marcado. Tivemos um pênalti claro para o Goiás ali que não foi marcado. Única produção ofensiva da equipe goiana do Verdão de Goiânia. Tirando isso, eu vou salientar alguns jogadores aqui do Goiás. Não tem muito o que falar. O Tadeu fez uma boa partida, evitou esse gol exatamente aqui do Watson aqui, que até foi a saída do lance do pênalti aqui. Também vou falar um pouco sobre a partida do Pedro Raul. Pedro Raul foi que sofreu o pênalti ali, fez uma boa partida ali, dentro do que podia, brigou com a zaga ali, mas aí já por outro lado já puxou a partida do Gil e do Raul, fizeram grandes jogos os dois ali. Eu sou tão pé quente, meu amigo, que voltou um tal de Fagner para o jogo ali. O Fagner que não jogava há muito tempo já. O Fagner voltou para se apresentar para mim assistir. Obrigado, Fagner. E Rafael Ramos, mais uma vez, grande jogo do Rafael Ramos. Fábio Santos, gol de pênalti. Partida abaixo ali de alguns jogadores como Cantilho, Mantuan, Renato Augusto. Roger Guedes, ok. Duqueiroz, mais uma vez, muito bem. Duqueiroz e o Adson ali, a molecada vai bem. E é isso aí. Falando um pouco agora sobre a classificação ali. O Corinthians ali fica muito bem posicionado ali para disputar as primeiras posições do campeonato. Tá ali. O Corinthians é o melhor time da história dos pontos corridos. Não tem muito o que discutir. É o time que mais ganhou títulos na história dos pontos corridos. Então, o Corinthians é sempre um time para ficar de olho. Deixa eu ver se tem alguma coisa para mim salientar. Que o Corinthians perde alguns jogadores para a próxima rodada. Gil sentiu lesão, não joga no próximo jogo. Provavelmente tá fora. Outro jogador que fica fora é o Roger Guedes, suspensão. Corinthians que a gente vai falar rapidinho daqui a pouco sobre a rodada. Aí o domínio claro do Corinthians aqui. O Rodado, você quer salientar alguma coisa sobre esse jogo? Aí vitória importante, 1-0, fica valendo os 3 pontos. Acompanhei esse jogo, foi um jogo muito bom do Corinthians. O Corinthians é um dos times mais consistentes do campeonato. Acho que pela qualidade dos jogadores que tem, tá? Além dos jogadores mais experientes que tem uma qualidade técnica absurda, né? William, Renato Augusto, etc. Roger Guedes, nem todos eles em grande fase como já tiveram antes, mas são jogadores com qualidade técnica muito grande e a molecada tá dando conta do recado. Adson, Duqueiroz, Rafael Ramos, esses estão jogando demais, tá? Então, não foi uma surpresa essa vitória do Corinthians em casa sobre o Goiás. Eu acho que faz o seu papel de casa e o Corinthians vai se mantendo até com uma gordura ali na segunda posição na tabela. Com justiça, já poderia ter se mantido líder se o São Paulo tivesse feito o seu papel de casa, no mínimo empatado, né? Mas o Corinthians faz um grande campeonato brasileiro, como você falou, é o melhor time dos pontos corridos e é mesmo, por isso tem que sempre estar de olho no Corinthians, não importa a fase, o elenco, não importa, o Corinthians nos pontos corridos o bicho pega. Então, acho que não tem grande surpresa, uma grande vitória do Corinthians. Aí temos algumas polêmicas para discutir, né? A gente já estava discutindo sobre o pênalti que deu a vitória ao Corinthians,
o gol do Fábio Santos. A gente chegou à conclusão que é interpretativo, né, pela regra, é um lance interpretativo, o juiz interpretou que foi pênalti, que bateu na mão ali e por isso impediu a chance de gol do Corinthians, o Marcos concorda com a decisão, e eu acho justo essa interpretação também, porque a regra hoje permite essa interpretação, né? Antigamente, e a gente já via juízes variando as decisões que iriam dar com esse tipo de pênalti, o jogador que dá carrinho na área, a bola acaba batendo no braço que está sobre o chão, né? Tem juiz que dá, tem juiz que não dá. Então, e agora a regra diz que é para ser interpretativo mesmo, então, na minha opinião, não tem como falar, foi erro, não sei o quê. Não, o juiz interpretou dessa forma, concorda quem concordar, quem discordar, discorda. Eu discordo, eu não gosto de juiz de pênalti, comentei aqui antes que eu não acho que esse tipo de pênalti deveria ser marcado, por conta que, na minha visão, o jogador se atira na bola pelo chão e o braço que está no chão não deveria contar, né? Mas acho que cada caso é um caso, né? E dessa vez o juiz marcou o pênalti e eu não vejo problema nenhum nisso, já que é interpretativo. Então, e o juiz e o Corinthians tem nada a ver com isso. Fábio Santos, um grande cobrador de pênalti, já marcou o dele e Corinthians acaba vencendo por 1-0. Agora sim, o que eu vejo como um erro da arbitragem foi o pênalti não marcado no Goiás, que eu acho que tem todo o direito do mundo. O Twitter estava reclamando, o perfil oficial do Goiás, eu acho que tem todo o direito do mundo de reclamar, porque de fato, na minha visão, o jogador do Corinthians ali puxou a camisa do Pedro Raul, tá? E isso para mim é pênalti na minha região, até onde eu sei, isso é pênalti. Puxou a camisa ali, eu teria marcado, eu acho que foi um erro não marcar. O Goiás, fora isso, não criou muito, mas o Pedro Raul é um jogador ofensivamente muito importante, porque ele briga por espaço, é um grande centroavante, ele briga muito com a zaga, dá trabalho, tá? E fora desse lance do pênalti, que eu acho que o Pedro Raul deu trabalho ali e deveria ter sido marcado, o Goiás não criou grandes coisas e a zaga do Corinthians soube defender muito bem, foi muito consistente, e o Corinthians poderia ter feito até mais 2-0 se não fosse o Tadeu. Então, grande partida do Corinthians, se mantém muito consistente no campeonato. O Goiás é um time com dificuldades, mas acho que consegue fazer um bom campeonato graças ao Jair Ventura, né, o nosso querido humildão, que consegue manter uma certa qualidade certa consistência para o Goiás, tá? Tá na zona de rebaixamento, precisa melhorar, mas eu acho que o Goiás, dos times que estão na zona de rebaixamento, é um que tem um pouco mais de qualidade, um pouco mais de consistência para conseguir sair da zona nesse campeonato ainda, tá? E é isso que eu tenho para falar desse jogo. Acho que foram bons jogos dessa rodada, uma rodada muito grande, muito boa de assistir, e agora a gente pode já falar os palpites, né? Vamos só salientar que eu peguei a estatística aqui do Vitor Pereira na Arena Corinthians. O Corinthians sempre foi muito forte em Itaquera. São 12 jogos até aqui, 8 vitórias, 4 empates. O Corinthians não perdeu com o Vitor Pereira, mostra mais uma vez a força do Corinthians. E tem um último jogo pra gente falar, que é Atlético Mineiro e Flamengo. Vou falar rapidinho aqui, porque a gente já passou de 1 hora aqui. Vitória do Galo, Flamengo não conseguiu se encontrar muito bem no jogo. Teve algumas chances até o Flamengo, mas não conseguiu se achar. Partida mais uma vez fraca do Gabriel Barbosa, Gabigol. Rascaeta não conseguiu entrar muito bem no jogo, teve uma chance muito boa, acabou não conseguindo converter. O Flamengo mais uma vez passa por aqueles problemas defensivos que tem. O Atlético Mineiro soube explorar. O Atlético Mineiro não precisou jogar um futebol brilhante para vencer a partida, mas aproveitou muito da pressão fora de campo ali, da torcida empurrando o Galo para cima do Mengão. E mais uma vitória importante do Atlético Mineiro, que volta a ter a quarta posição no campeonato, empatado agora com pontos com o Atlético Paranaense. O Atlético ainda é aquele time que eu sempre falo, não é um time confiável, até por causa dos problemas defensivos que tem, mas conseguiu um bom resultado. Esse resultado acho que vai dar uma boa crescida, uma boa inflada no Atlético Mineiro. O Flamengo perdeu de 2-0. Acho que dá uma preocupada assim no Flamengo, porque não consegue manter uma consistência de resultados. E o próximo jogo do Flamengo, inclusive, que a gente vai palpitar daqui a pouco, é um jogo para o Flamengo mostrar assim força. Vai pegar o América Mineiro em casa. Então, o Mengão precisa assim de uma consistência melhor de resultado. O Atlético Mineiro consegue um ótimo resultado, 2-0 para cima de uma das equipes mais fortes do torneio. Está numa posição muito abaixo do que deveria estar pelo seu time, pelo seu futebol, pelo menos no início da temporada. Agora joga um futebol mediano.
Vitória do Galo, sem muita coisa que falar. Rodarte 2-0 pro Atlético, venceu o time que jogou melhor. Venceu o time que jogou melhor. O Dorival Júnior chegou no Flamengo já com essa missão de fazer o time melhorar e pegou uma sequência difícil, né? Primeiro jogo contra o Internacional, fora de casa, foi bem dominado, o Inter venceu com consistência o Flamengo. E depois venceu em casa, um jogo que a gente já considerava o Flamengo favorito, e agora perde novamente fora de casa contra um grande time do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro ainda não consegue jogar bem, né? Foi o jogo dos times favoritos para o campeonato que não estão conseguindo cumprir com o favoritismo. O Atlético Mineiro agora consegue subir, chega finalmente, encosta ali no G4, contra os times que estão na parte de cima. Vamos ver se o Atlético Mineiro consegue melhorar a sua campanha e conseguir finalmente brigar pela tão sonhada liderança, que é o que a gente considerava para o Atlético Mineiro. Já o Flamengo, esquece, vai ter que brigar mais pelo meio de tabela ali mesmo, vai ter que melhorar um pouco, consegue sim brigar pela Libertadores, tem time para isso, não tá tão distante assim, mas o Dorival Júnior vai ter que melhorar o Flamengo bastante, vai ter que melhorar bastante o jeito do Flamengo jogar. Foi bem dominado pelo Atlético Mineiro, não teve grandes chances, o Atlético Mineiro conseguiu controlar bem o jogo, jogou bem melhor e venceu com justiça o Flamengo, na minha opinião. E foi isso, tá? Acho que é isso que ambos os times vão brigar pelo campeonato, cada um deles, né? É isso aí. Secamos todos os jogos da rodada aí, ó. Deu mais de 1 hora aí pra vocês curtirem aí. Só pra deixar claro uma coisa aqui, o Flamengo vinha de 3 derrotas consecutivas, ganhou uma partida e perdeu de novo. O Flamengo não consegue engatar. O Atlético não ganhava, fazia pelo menos 4 jogos aqui pelas tabelinhas aqui. Então, para os dois times ficarem de olho. Vamos para os palpites da rodada agora. Secamos todos os jogos aqui. Tranquilo, esqueci de ninguém. Beleza, vamos para o palpites da rodada. Rodada 14 do futebol brasileiro. Eu, inclusive, vou pegar aqui a colinha da última aqui para ver se a gente acertou alguns palpites dos últimos jogos aí. Devemos ter acertado alguns aí, porque alguns placares eram, digamos assim, meio óbvios. Vamos pegar aqui. Resumo da rodada. Cadê? Eu acho que a gente não fez dessa rodada aqui. Deixa eu Já ver. fez lá na live do Cartola. Fizemos a live do Cartola, exatamente. Estou pegando aqui a live do Cartola. Beleza. Vou pegar aqui, vou abrir meu celular aqui. Pra gente pegar, pra ver o que a gente acertou, o que a gente errou dessa rodada. A gente apostou nos placares os seguintes. Beleza. Começando com Cuiabá e Ceará. A gente apostou no placar de 2-0 pro Ceará. Já erramos o primeiro. Então, empate era o resultado que a gente não acreditava por causa do futebol do Cuiabá apresentado até ali. Fluminense e Avaí, apostamos 2-1 pro Fluminense. Acertamos, vitória moral. Vitória moral, não tem jeito. Corinthians e Goiás também falamos 2-0 pro Corinthians, vitória moral também. Internacional, a gente apostou numa vitória do Inter 2-1 contra o Botafogo. Aí a gente sentou na mamona. Atlético Goianiense, o Dragão Branco de Olhos Azuis, a gente apostou que ganharia do Juventude por 1-0 só. Então, venceu. Então tá bom, vitória moral. Atlético e Flamengo a gente apostou no empate, em 1-1. Aí A vitória gente do Galo. esperava um jogo bem melhor, né? Mais equilibrado. Esperava um jogo mais equilibrado. Pelo menos em placar ali, mas não aconteceu. Seguindo, tivemos Palmeiras, a gente apostou em vitória do São Paulo por 1-0. Eu que tinha forçado essa barra aí. O Rodarte forçou a barra aí. Eu acho que eu tinha apostado empate nesse jogo, 1-1. Você tinha falado 1-1, eu tinha falado 1-0. Vamos combinar, vai. Eu quase acertei. Até os 40 do segundo tempo tava certo, pô. Contava com as substituições e com o São Paulo tomando 2 gols em 6 minutos. Isso que foi complicado também. Olha só, hein? A gente acertou o palpite de Santos e Bragantino 2-2. Então, Aê. América, a gente falou que a América ganha do Fortaleza por 1-0, erramos aí. A gente apostou em vitória do Cap contra o Curitiba lá por 2-1, a gente acertou, então vitória moral. Vamos para essa rodada. Então acertamos 1, 2, 3, 4, 5. Acertamos 5 jogos, então tá ótimo. 5 jogos, tá Metadinha bom. tá bom demais. Vamos lá.
Vamos ver aqui os horários dos jogos aqui, vai ficar mais tranquilo para vocês. Eu vou colocar nos tópicos para vocês curtirem ali uns cartãozinhos para vocês saberem a hora do palpite, a hora dos times ali e tal. Vamos começar aqui nesses jogos aí final de semana. A gente tem esse meio de semana a Copa do Brasil. Não vai dar pra gente falar de Copa do Brasil, porque senão a gente vai alongar demais o nosso bate-papo. Mas aí a gente chega na próxima rodada aí, quando estiver fechando, a gente dá um papo rapidinho sobre os resultados da Copa do Brasil. Internacional e Coritiba abrem a rodada. Esse jogo não será válido pro Cartola. Jogo interessante em Porto Alegre, 9h30 na sexta-feira. Jogo interessante, pensando nas duas equipes. Acredito que o Internacional seja favorito para esse jogo. Acredito numa vitória do Colorado e Rodarte. Eu acho que 2x1 para o Internacional sendo um placar interessante para esse jogo aí. O que você acha? O Coritiba não vem numa fase muito boa. O Inter, jogando em casa, é um time bem mais consistente. Eu acredito na vitória do Inter, sim. Acho que 2x1 tá de bom tamanho. Então, nosso palpite 2x1 para o Colorado. Colorado, vitória para cima do Coxa Branca. Avançando, temos no sábado 4h30, horário interessante. Atlético Paranaense e Bragantino reeditando a final da Copa Sul-Americana aí, que foi vencida pelo Atlético Paranaense. E eu digo mais, eu acho que o Atlético Paranaense vem mais preparado para esse jogo, ainda mais jogando em casa. Para mim, vitória do Furacão e seus mandos por 2x1 também, Rodarte. O que você acha? Concordo. Eu vou dizer, 2x1 e vai ter um golaço do Luan Cândido de novo. Que Essa isso? é a aposta. Ó, Vai, meteu essa, hein? 2x1, acho que tá bom, tá de bom tamanho. O Luan Cândido tá guardando, viu? Vamos Né? lá. Flamengo e América Mineiro se enfrentam no Maracanã, é um jogo importantíssimo para a rodada. Para mim, vitória do Flamengo. Flamengo, para mim, ganha esse jogo e ganha bem. Flamengo 2x0 para cima do América. Qual é o seu palpite, Rodarte? Eu acredito nisso também. 2x0 Flamengo contra o América Mineiro. Acho que em casa pode jogar bem melhor, sim. Seguindo mais um jogo da rodada, vamos para Corinthians e Santos, um clássico grandão na rodada aí. Eles vão jogar 3 vezes aí, o Palmeiras e São Paulo também vão jogar 3 vezes. O Palmeiras e São Paulo já jogaram a primeira, vai jogar a segunda no meio de semana. O Corinthians vai jogar a primeira com o Santos no meio de semana e joga no final de semana de novo contra o Santos. Esse aqui é o do final de semana pelo Brasil. Para mim, vitória do Corinthians. Para mim, jogo interessantíssimo. Para mim, 2 para o Corinthians, 1 para o Santos. Esse é meu placar. Qual o seu? Eu acho que vai depender bastante do que acontecer na Copa do Brasil, né? Mas que a gente já vai ter uma noção de como será esse jogo. Eu acho que em casa o Corinthians vem bem melhor do que o Santos jogando fora de casa. Eu acho que o Corinthians pode vencer esse jogo, sim. Eu apostaria em 1x0. Bom, vamos colocar 2x1 que eu gosto de jogo bom. 2x1. Seguindo, vamos para Atlético Mineiro e Fortaleza. Atlético Mineiro ano passado derrotou o Fortaleza lá nas primeiras rodadas do campeonato. Acho que o Fortaleza vai fazer um bom jogo, mas vai ser difícil. E meu placar para esse jogo é o seguinte: 1 para o Atlético Mineiro, 1 para o Fortaleza. Fortaleza vai levar um pontinho de Minas Gerais. Esse é meu palpite arriscando, hein? Qual que é o teu? Ótimo palpite. Eu vou com você só pela ousadia, tá? Gostei disso. Eu acho que o Fortaleza vem bem. Lembrando que Fortaleza, uma das poucas vitórias do Fortaleza foi justamente contra o Flamengo fora de casa, né? Que também é um time que, assim como o Atlético Mineiro, tem um elenco grande, muito forte, mas não vem jogando bem. Eu acho que sim, eu acho que é possível sim. Vamos acreditar, eu vou torcer por isso, tá? Pelo menos um empatezinho do Fortaleza estaria de bom tamanho pelo time que o Atlético Mineiro tem. É isso aí. Seguindo, Avaí e Palmeiras no estádio da ressacada Avaí. Aí o Avaí vai ter que uma bucha para pegar, Palmeiras embalar. Mas vamos lá, Palmeiras vai jogar a Copa do Brasil no meio de semana com o São Paulo. Mas eu acho que o Palmeiras mesmo assim vai conseguir vencer lá na ressacada. Acredito que a vitória do Porques, para mim, 2x0 pro Palmeiras é um bom resultado. Qual que é seu palpite? Eu apostaria 1x0 Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai vencer esse jogo. O Avaí realmente não tá bem no campeonato. Eu acho que também pode depender um pouco do que acontecer no meio de semana, né? Se o São Paulo conseguir dar trabalho pro Palmeiras, às vezes ele decide poupar nesse jogo, mas não sei, viu? Mas, de qualquer forma, acho que vitória do Palmeiras se mantém na liderança ali muito forte no campeonato. É isso, seguindo nossa sequência, vamos para mais um jogo. Jogo Botafogo e Fluminense, mais um clássico. É o clássico carioca, 4 horas da tarde. Talvez seja o jogo que eu vou assistir 4 horas da tarde. Todo respeito a Avaí e Palmeiras. É o jogo mais interessante, Botafogo e Fluminense. Para mim, grande jogo, hein? Grande jogo para mim.
vitória do ninguém. Jogo interessantíssimo, 2-2, meu placar para esse jogo. Eu ia apostar em muitos gols também, tá? Eu acho que é o tipo de jogo que tem tudo. Porque ambos os times gostam daquele futebol ofensivo. O time do Diniz a gente já sabe, geralmente cria jogos absurdos, né? Então eu apostaria em 3-3, sinceramente. Rapaz, Meti o louco aqui, vamos ver. Aí vai lá, é 1-0 para qualquer um dos dois. Mas eu acho que vai ser um grande jogo. Eu não sei quem vence essa partida, não. Acho que ambos têm qualidade para isso. Ou qualquer um pode sair vitorioso, tá? Eu apostaria em 3-3. 2-2 tá de bom tamanho. Mas o que eu aposto mesmo é isso. Acho que vai ser um jogaço. Com certeza eu vou procurar assistir. o Rodarte cravou, então vai ter muitos gols. Eu acho que também vai ser um jogo bem legal. Seguindo, vamos para 6 horas no domingo, Goiás e Cuiabá. E aí eu vou na torcida pelo meu Verdão lá, o Goiás, do meu amigo Jair Ventura. Vitória do Goiás para mim. E olha lá, hein? Olha lá. 3 para o Goiás. 1 para o Cuiabá. Meu palpite. Qual que é o seu, Ronaldo? Belo palpite. Eu apostaria em vitória do Goiás também. Eu ia falar 1-0, mas coloca 3-1 também, porque eu gostei da ousadia. Vamos lá, eu acho que o Goiás pode vencer sim. Como falei, eu acho que o Goiás, dos times que estão na zona de rebaixamento, é o que tem mais qualidade para acabar saindo uma hora. E eu acho que pode ser nessa rodada já sim. Seguindo ainda no nosso domingão, temos Ceará e Atlético do Goianiense. Como eu gosto de falar, eu sempre encho a boca para falar, o dragão branco de olhos azuis. Então, temos ali Ceará e Atlético Goianiense, jogaço, 6 horas também no domingo ali. Talvez seja o jogo que eu vou assistir. Se bem que tem São Paulo e Juventude também, vou ficar de olho, eu vou assistir o jogo mais legal. Vou assistir Ceará e Atlético. Eu não sou torcedor de nenhum dos outros ali, então Ceará e Atlético vai ser o jogo que eu vou assistir. Pra mim, jogo muito legal. Vitória do Vozão. Ceará 2. Atlético Goianiense 1. Jogo interessante, mas pode acontecer qualquer coisa. Eu diria a vitória do Dragão Branco de Olhos Azuis. Eu acho que ele vem E, bem. rapaz, Sempre, pelo menos uma vez nos palpites, tem que ter uma discordância aqui. Pelo menos uma. Eu apostaria 1-0 Atlético Goianiense só para ser o de frentão mesmo. Mas eu acho que ambos os times são muito bons. Acho que um empate também seria um resultado de bom tamanho, 1-1. Mas vamos ver no que acontece, viu? Se o Atlético Goianiense ganhar, eu vou vir aqui cobrar. então a gente joga empate ali, porque um tá apostando a vitória de um, o outro é a vitória do outro, a gente joga empate ali, então a gente passa o É. pano. Na São dúvida, a gente acerta, né? Porque se for empate, opa, acertamos, colocamos empate. Se um ganhar, opa, ganhei. É isso aí. São Paulo e Juventude, como diria Thiago Neves, né? Todo respeito ao Juventude, na sequência ao Juventude, mas Juventude sem treinador, sem auxiliar técnico lá, sem treinador. Se não ganha do Juventude, pelo amor de Pelo Deus, como amor diria de Thiago Deus. Neves, Diabo Neves, né? Como diria o Josué. Mas pra mim, vitória do São Paulo. Não tem como, né? Pô, São Paulo ganha esse jogo aí. Pra mim, 2-0. Bom, é bem isso daí mesmo. Se não ganhar, pelo amor de Deus, com todo respeito à juventude, mas a crise no juventude é imensa. E eu acho que o São Paulo precisa vencer. Independente, inclusive, do que acontecer na Copa do Brasil no meio de semana, do que acontecer depois, que vai ser sim o foco do São Paulo provavelmente, né? Mesmo eu achando muito difícil a classificação. Mas esse jogo tem que ganhar. O São Paulo precisa voltar a subir na tabela, não pode cair tanto igual tá caindo. Precisa voltar a vencer, pelo menos em casa tem que ganhar. E eu acho que do Juventude vai acabar ganhando sim. 2-0. Deixa eu arrumar uma gambiarra aqui que eu quero fazer um negocinho aqui. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Beleza. Pegar a rodada de palpites aqui e colocar na tela para vocês. Eu vou fazer o seguinte. Colocar aqui. Beleza. Beleza. Colocar a rodada de palpites aqui na tela para vocês. E vou colocar junto com a nossa cara aqui. Pera aí, dá um momento aqui para vocês printarem, né? Porque vocês podem cobrar a gente depois aqui. Eu gosto disso aí. Eu gosto de polêmica. Calma aí que eu vou jogar aqui na tela. Mostrar aqui minha imagem. Beleza. Abrir a tela aqui. Pimba. Grade. Então tá aí, ó. Os placares da rodada. Se quiserem printar aí se a gente fez uma cagadinha, ó. Põezinho pra câmera.
Beleza, tá aí os palpites da rodada. Ah, sua ficha tá onde? Tô aqui? O palpite tá embaixo, Tá aqui, ó. em diagonal. Podem imprimir. Não pode cobrar nós lá. Valeu aí, galera. Vamos encerrando por aqui. Palpites aí. Sexta-feira teremos Cartola. Amanhã provavelmente eu estarei com o Josué pra gente dissecar as finais do basquete. Rodarte, se despeça da galera aí. Eu me encerro na sequência. Vai lá. Valeu, pessoal, mais uma vez pela presença, acompanhando aqui. Guilherme Rodarte aqui se despedindo de vocês. Muito obrigado pela audiência mais uma vez, acompanhando aqui nossos palpites, as nossas opiniões sobre essa rodada bem polêmica. Falamos bastante e fiquem ligados. Sexta-feira eu estarei aqui novamente para escalar o Cartola ao vivo. Muito bem? Então, fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência, pela presença e até mais. Até a próxima. Fui! É isso aí, eu já encerro aqui na sequência também. Obrigado pela paciência, pela audiência, pela preferência. Voltaremos numa próxima amanhã. Provavelmente estarei junto com o José pra gente falar sobre o basquete. A bola de basquete vai estar lá atrás, a camisa do Jordan. A gente vai produzindo assim o esquema. Vou colocar uns esquemas ali em cima depois, umas imagens legais ali, algumas coisas. Vamos produzindo o ambiente assim. A gente tá tentando aos poucos aí, melhorando aos poucos aí. Vou agradecer a todos aí que estiveram com a gente mais uma vez. Voltaremos numa próxima. RWCast, não perca. Amanhã, papo sobre NBA, sexta-feira, a escalação do Cartola. Agradecer ao Rodarte aí pela participação mais uma vez. Voltamos na próxima, galera. Valeu, falou!